você tem diversos riscos inerentes ao leilão. E agora a gente tem outros tipos de risco na hora de comprar um imóvel, que é o risco do próprio procedimento. Por exemplo, sites fake. O cara vai lá, pega a página lá da Mega Leilões e duplica ela, só Aham. que para você arrematar a preço irrisório, pagar um sinal lá e cair num golpe, né. Então assim, olha a importância do advogado. É que eu falo aqui sempre também, eu acho que, cara, se você errar no básico do leilão inicial, que é uma boa análise do edital, onde ali já Perfeito. você já vai ver tudo, quem é responsável pelas As regras dívidas, básicas. as regras básicas, dívidas, data, horário, habilitação, cadastro, leiloeira, está cadastrada na junta comercial do estado, não está, confirmação de CNPJ, enfim. Então, eu sempre bato nessa tecla, porque é o nosso mundo, né? O cara errar o básico no inicial, a possibilidade dele do risco dele tomar algum tipo de prejuízo é muito. Fala moçada, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Café com Leilões, onde você fica sabendo e se atualizando tudo a respeito do mercado imobiliário voltado para o leilão de imóveis. E antes de começarmos, não esqueça, já nos siga nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram hype.leilões. Eu sou o Carlos Renato e no YouTube Hype Leilões. E hoje estamos aqui com ele, o nosso jurídico, o nosso advogado, doutor José Guilherme. Fala, doutor José Guilherme, nosso amigo e parceiro, muito bom dia, meu amigo. Bom E aí, tudo dia. bem? Muito obrigado, viu. Obrigado Que pelo isso. convite, para a gente estar falando de algo que a gente vive, né, todos os dias. Eh, agradeço também não só, você que me fez o convite, mas toda a sua equipe da empresa, da Rádio de Leilões, que criou esse quadro, na minha opinião, um quadro de extrema importância para o mercado imobiliário, né. Você vai falar de imóveis hoje, a gente está desmistificando um mercado que muitos têm medo, né, poucas pessoas ainda está surfando nessa onda. Agradeço também ao nosso amigo aqui que está dando um apoio, o Thiago, né. Tiagão, nosso Tiagão, parceiro. obrigado aí pelo apoio, por estar nos ensinando a trabalhar nesse mundo digital, né. E é isso, Carlos, a gente está aqui hoje muito feliz com o seu convite, né, eu Ô, meu tenho amigo. acompanhado você nas redes sociais, cada dia uma evolução muito grande, e é isso aí, o Grato. mercado está aí, né, a gente está vivendo uma crise financeira, não é novidade Sim, para ninguém isso, sim. né, e falar de leilões nesse momento é tudo que se tem de melhor, porque a tendência nessa crise, infelizmente, né, É, é é. para uns Enquanto uns choram, outros vendem vende o o lenço. vende o Hã? lenço e eu vendo os honorários, né, porque porque o advogado é determinante nesse assunto. Uhum. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de ofertas no próximo ano, né, a próxima leva, a próxima safra, Sim, uhum. por conta realmente dessa crise. A gente está aí vivendo um momento histórico da taxa Selic, né, 14,75, salvo engano, Explodiu, aham. né. A tendência futura é se manter disso daí, um pouco para baixo, um pouco para cima, Pouca coisa eu acho, né, né, que mas vai a baixar crise está pouco. aí. E é isso aí, vamos falar um pouquinho disso daí, eu estou à disposição, vamos Bora. compartilhar, não vamos conseguir, finalizar o assunto, porque é muita coisa. É, mas não vai faltar oportunidades, tá, Maravilha, doutor? Pode ficar tranquilo maravilha. que nossa comunidade, a gente tem intuito de cada vez mais fornecer, né, tá prestando esse serviço de, o educacional, Sim, né, para sim, as sim, pessoas, às vezes, o que é simples para você não é simples para o outro, enfim. certo, sim. Então, para começarmos, vamos fazer o seguinte: quem é o doutor José Guilherme Oh, Rosa? rapaz, vou Hã? falar desse cara, hein, esse cara me causa um problema. Ele é Problemático? confuso, cara. Bom, o José Guilherme, ele é um cara que se formou em direito na Universidade Católica Dom Bosco, na UCDB, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né. Uhum. Desde o primeiro dia de faculdade eu faço estágio em escritórios, tive a oportunidade de fazer um estágio em um escritório de advocacia que trabalhava com retomada de imóveis para a Caixa Econômica. Né. Olha Então só onde antigamente foi. a Caixa retomava os imóveis, né, o que não acontece hoje. Uhum, Ela retomava esses imóveis para elas, então fazia ali a desocupação, né. uhum. Ela também era fiscal de vários programas habitacionais,
em que o mutuário descumpria um dos itens lá, ela retomava esses imóveis também. Então, o nosso escritório lá, não era meu, eu era estagiário, Uhum, nós trabalhávamos com isso. Então, ali eu tive um grande contato com esse mundo, né, de imóveis, de retomada, enfim. uhum, Me formei, peguei a autorização, a minha OAB em 2014 certo. e entrei de cabeça no mundo dos imóveis mesmo em 2017, quando começou deu início a um provimento de regularização de imóveis por uso capião extrajudicial. Antes disso, O eu famoso uso trabalhava já com capião. leilões, mas era aquele advogado pato. A gente tem uma Hum, crítica a todo mundo que faz, né, que seria a advocacia do pato? É aquele que não sabe fazer nada de forma específica, né, faz tudo um tudo pouquinho, meia boca. tudo meia boca. Então, eu era esse advogado. Até 2017 aí a gente, performei bem, né, a gente Ok, tinha sempre uma metodologia de atendimento, de honestidade no que a gente faz, então a gente performou bem. Só que eu vi a necessidade do advogado ser um especialista naquela determinada área. Então um advogado que não se especializa, é muito mais difícil performar do que aquele que já é especialista, né. com certeza. Então, em 2017 até hoje, eu trabalho, né, 99% das nossas demandas, das minhas demandas, são vinculadas a imóveis. O ênfase maior é a regularização extrajudicial, uso capião, adjudicação, inventários e outros procedimentos afins. E Perfeito. o leilão nunca saiu da nossa vida, né. Então, Boa. desde a parte de jurídica, né, Aham. ajudando as pessoas a arrematar O com desembrulho. qualidade, Aham. isso, e também como investimento. Como eu já tenho esse preparo, já tenho esse know-how, sempre que sobra um pouquinho, difícil sobrar hoje em dia, né, mas sempre quando sobra a gente coloca, nosso capital também, né, nossa pele em risco, nossa pele em jogo em leilão, né. Muito Então bom. então a gente vive os 2 lados, né, o lado que está assessorando e o lado que está investindo Perfeito. Então também nós temos aí 7 anos de expertise em imóveis, só só imóveis, no é. no imóveis, né. 12 anos, né, de advocacia, 12 né, anos e sem 7. contar os estágios, mas Uhum. e 7 numa advocacia especializada em direito imobiliário. Inclusive, vamos deixar registrado aqui, pessoal, inclusive nós vamos deixar já, vamos fazer um compromisso aqui, que nós vamos fazer um podcast, tá, específico, falando sobre uso capião, sobre essas especialidades que você tenha afinco aí, tá. Então nós vamos começar aqui agora, na verdade nós vamos naquele bate-papo nosso, que é até de alguns questionamentos que geralmente eu faço nos meus stories, as pessoas nos mandam pergunta, então eu criei uma para a gente Você está discorrer aqui, para preparado, né. você nos explicar a parte, jurídica mesmo, né, do Certo, negócio. Então nós vamos falar aqui, vamos começando pelo famoso judicial e extrajudicial, extrajudicial. como participar, qual que é suas diferenças, suas peculiaridades, enfim. Fica à Perfeito. vontade aí. Bom, do gênero leilões de imóveis, né, que é o gênero, vamos colocar como um contexto geral, nós Uhum. temos aí as espécies, né. Então a gente reparte ali em judicial e o extrajudicial. A primeira grande diferença é a origem. O judicial, ele nasce de uma demanda judicial. Então, necessariamente, ele vem através de um processo. Muitos desses processos, dívidas, né, bancos, hipotecas, dívidas com diversos credores, Trabalhistas? trabalhistas. Trabalhista tem muito, tem uma cada peculiaridade que você não faz ideia. Mas, enfim, você faz, né? Mas, enfim. Então, assim, quando a gente olha o judicial, é um outro ecossistema. O extrajudicial, ele já emprega uma simplicidade diferente, né, muito mais simples participar, um edital minimalista, simples, né, e Uhum. geralmente por iniciativa de credores, bancos, né, na sua grande maioria, algumas empresas, né, factories, enfim. Então, essa é a principal diferença, a origem, tá? Então, da onde que está vindo esse imóvel. Agora sim, no meu ponto de vista, os leilões judiciais, eles têm uma complexidade maior, né? Às vezes, por exemplo, aquela família que não quer dividir aquele imóvel, são os herdeiros, aí só um usa, o outro não usa, enfim, essas situações de copropriedade, quando o imóvel Uhum. tem mais de um dono, elas são levadas a leilão, não sei se você já ouviu isso. Já ouvi falar, Falece lá o sim. pai, pô, fizemos o inventário e só o irmão tá ali. Então, assim, quando você tem um inventário, você tá ali 3, 4, 5 irmãos dividindo a mesma propriedade e não há um consenso entre eles para fazer a divisão, a venda, esse imóvel tem que ser levado a leilão.
Então, assim, Olha. olha o prejuízo para a família, né. Uhum. Enfim, esse é um tipo, né. Então, leilão judicial, leilão extrajudicial. O extrajudicial, a força do edital ali, ela é mais vinculante, né, você não tem ali um lastro para negociar, para fazer proposta, é o que está no edital, pronto, acabou, né. Porque Uhum. muitas vezes a própria empresa que está como dona do imóvel, que pediu o leilão, Uma Caixa Econômica da vida, a uma Caixa alienação Econômica, fiduciária. alienação fiduciária, pronto, Aham. você colocou um assunto aí interessantíssimo. Alienação fiduciária, tudo aquilo que está no edital não é invenção da Caixa. Aquilo ali vem de uma regra, de uma legislação. Então ali está É vinculado. fato. Agora o judicial ele pode vir diversas hipóteses, né, diversas hipóteses ali pode surgir, né. E claro, a gente tem que ter habilidade para participar tanto de um quanto de outro, né. Se você fosse me perguntar sobre oportunidades, na minha opinião, as maiores oportunidades estão nos judiciais. Eu digo isso porque geralmente são imbróglios muito maiores, Concordo plenamente. né. É. Então, assim, você tem ali às vezes são os irmãos, igual a gente mencionou, muitas vezes uma massa falida. Então, assim, você não passa a analisar mais no contexto assim: "Ah, é o imóvel da Caixa, a Caixa responde por tudo, eu vou comprar de forma livre e tranquila". No judicial não, você tem que analisar uma série de questões, Sim, né. tem uma jornada ali na judicial. Inclusive, gente, é assim, aí você vai fazer a sua opção referente a judicial e extrajudicial. Eu gosto das 2 categorias, tá, em questão de agilidade e liquidez, eu gosto da extrajudicial, tá, porque ela é mais ágil nas questões, é menos burocracia ou menos trâmites, tá. Agora na judicial, tem oportunidades com muita margem, né, então tem oportunidades realmente boas. Essa é a importância de você ter o conhecimento e você ter uma assessoria jurídica junto com você, tá. Então, que aí fica a seu critério, né, não é mais ou menos Exato, não. mais ou menos isso daí. Perfeito, né, Beleza. assessoria jurídica a gente, vai falar um pouquinho disso daí, na verdade vai falar durante todo nossa conversa aqui, Uhum. ela é determinante, né, desde o início: "Ah, eu vi falar num site e tal", porque olha só o tipo de risco, Renato, você tem diversos riscos inerentes ao leilão. E agora a gente tem outros tipos de risco na hora de comprar um imóvel, que é o risco do próprio procedimento. Por exemplo, sites fake. O cara vai lá, pega a página lá da Mega Leilões e duplica ela, só Aham. que para você arrematar a preço irrisório, pagar um sinal lá e cair num golpe, né. Então assim, olha a importância do advogado. É que eu falo aqui sempre também, eu acho que, cara, se você errar no básico do leilão inicial, que é uma boa análise do edital, onde ali Perfeito. você já vai ver tudo, quem é responsável pelas As regras dívidas, básicas. as regras básicas, dívidas, data, horário, habilitação, cadastro, eh, leiloeira, está cadastrada na junta comercial do estado, não está, confirmação de CNPJ, enfim, então, eh eu sempre bato nessa tecla, porque é o nosso mundo, né, o cara errar o básico no inicial, a possibilidade do risco dele tomar algum tipo de prejuízo é muito. E Sim, então eu enxergo essa parte lógico, no dia a dia a gente tem um feeling, né, de análise mais rápida, né, porque a gente já sim. sabe mais ou menos que Já passou por esse caminho, né, já algumas coisinhas, lógico que quando nós temos algumas dúvidas a gente, né, ativa o nosso jurídico, mas é fundamental, sim, entendeu? desde o início. Que eu queria te perguntar também, é referente à parte jurídica, o que geralmente que você, enxerga já nessa caminhada, alguns erros que as pessoas quando vão iniciar no mundo do leilão cometem Cometem. referente à parte Jurídica. jurídica? Tem algum caso ou Perfeito. alguma coisa ou algum conselho que você dê, Sim, né, para que as pessoas minimizem esses riscos? perfeito. Eu sempre trabalho na hora do leilão e de atendimento de um cliente com um objetivo, né. A gente senta lá no escritório, olho a olho e pergunta pro cara: "Por que que você está comprando um O imóvel de que leilão? O você quer? que que você quer? Ah, mas por que que isso é importante juridicamente?". Poderia ser isso um trabalho mais de um investidor no seu grupo do que o próprio advogado. Porque é o Uhum. seguinte, a análise para um cara que vai investir um dinheiro que ele tem para colocar em risco é uma, os conselhos. Agora para o cara que vai investir contando com um financiamento e ele mal tem condições de pagar algumas parcelas,
ou então para o Hum. cara que vai comprar para moradia. Uhum. Então, assim, eu faço essa primeira separação e trabalho as recomendações. Porque veja só, hoje a gente tem que tomar cuidado com um negócio muito sério que está acontecendo no mercado de leilões. Como que eu posso dizer? É a gourmetização do assunto. Então, o pessoal pega, né, estuda um pouquinho sobre leilões, arremata um imóvel ou viu o amigo arrematar e quer gourmetizar, quer vender curso, quer vender modelo, quer vender E mentoria tem. e não tem nem experiência, né. Vocês aqui, eu não posso nem mencionar isso, porque, assim, quantos imóveis vocês já arremataram, né, inúmeros imóveis. Então, você tem particularidade para falar, de leilão com qualquer pessoa. Então, assim, o cara gourmetiza o negócio, joga lá no Instagram, e aí outras pessoas vão vendo isso, tal, e fala assim: "Cara, eu vou comprar minha casa, vou juntar aqui e vou dar esse sinal aqui de valor de entrada, 5% se for no extra, 25% às vezes no judicial". Judicial. Uhum. E, poxa, o cara fica com o patrimônio travado ali por uma análise. Então, assim, eu separo, primeira coisa, qual que é o seu objetivo? Você está disposto, eventualmente, a travar esse patrimônio aí, deixar ele travado um tempo? Tem que estar disposto. Pô, mas Guilherme, você é o advogado, você tem que mapear todos os riscos. E aí que vem uma grande recomendação. No leilão de imóveis, é praticamente impossível você mapear todos os riscos. E eu digo isso, eu vou até contar um caso Sendo zero os de um riscos. cliente. Nós estamos nessa demanda aí desse cliente para desocupar o imóvel para ele. Aham. Já está muito avançado. E eu digo, é um dos casos mais longos do nosso escritório, Uhum. né, no judicial. Já teve citação, foi lá, enfim. E meu cliente me narrou, né, ele teve um contato lá pessoal com o ocupante falou assim: "Olha, eu vou sair, se vir uma ordem assim, assim, se a polícia chegar. Só que eu vou Olha. queimar esse imóvel, vou queimar Putz, olha tudo". que situação. Cara, agora eu te pergunto, você acha que esse risco era mapeável? Se realmente isso fosse um risco mapeável, você compraria um imóvel que corre risco de ser Pô, incendiado? quem que vai querer? Cara, então o mundo dos negócios É, não é só flores, é. né? Você tem que ter a consciência, não sei, você já passou Tanto por é algum? tanto é que o Tipo, mundo do negócio é para quem arrisca, né. pra quem arrisca. É, quem não quer ter risco Não não faz, compra. não Então, compra, assim, não quando eu faz. separo lá essas situações, eu falo Eu já passei. por uma situação dessa. Paz, quero ver quem entra, se É, pisar aqui dentro eu prego bala, entendeu? entendeu? Aí Então você, por exemplo, pela sua idade, por toda a sua experiência, você já viveu alguns conflitos na sua sim. família, na sua vizinhança. E um cara que está começando agora, será que ele aguentaria? Ou um ocupante olhar para ele e fazer essa pressão? É, cara. Então, assim, Tem que estar todo tipo de preparo psicológico, é, abordagem. É que eu sempre falo, referente à desocupação, eu sempre falo também nas minhas redes sociais, que você tem que ter algumas técnicas sim, você tem que ter humanidade, porque você não sabe quem está no tem imóvel, isso também. você não sabe qual que é a história daquele Sim, imóvel, se é uma história boa ou se é uma de história de malandragem, né? De malandragem, má fé. entendeu? E tem, você sabe, pessoas Sim, levantando dinheiro, enfim, estelionatários, é, enfim, né? isso tem Então muito. tem que ter. Agora, a questão interessante que você falou aí, a respeito da gourmetização do mundo dos leilões, cara, a regra é fácil, gente. Não tem como você ter autoridade, certo? Sem o conhecimento e sem a prática. Porque o conhecimento, a prática vai te levar à autoridade, tá? Então, fiquem, atentos a respeito sobre isso daí, entendeu? Isso. Porque não tem como, pô, na trajetória, vamos falar aqui, eu tenho 12 anos de trajetória imobiliária, entendeu? Você foi Eu já fiz acumulando várias experiências para chegar hoje no desde, leilão. corretagem de imóveis, imobiliária, construção Construtora. civil, construtora, aí, pô, leilão, arrematação em massa, alta escala, hoje nós Sim. trabalhamos só com escala. Ah, você não, a gente tem uma bagagem, entendeu? As pessoas falam: "Puta, mas não, cara, a gente sabe fazer", entendeu? É isso. Por que que a gente sabe fazer? Conhecimento, comunidades, estudo, prática. Então, Network, né? eu já fui Troca. lá ajudar em reforma, eu já carreguei material, E aqui na eu já rádio tem tudo desocupei. isso, né? Na E no rádio de leilões. a Hype Leilões, por exemplo, né, ela foi criada já com o squad completo. Então eu tenho eletricista próprio, eu tenho mestre de obra próprio, funcionários, tá, não são E se eu quiser terceirizados. hoje, assim, por exemplo, se eu quiser participar da Hype Leilões, A Hype eu vou Lei ter todo esse contexto ou não? Não, Vocês não vai ter, porque permitem nós essa. temos vários braços, nós estamos abrindo vários braços de oportunidades para quem quer entrar no mundo do leilão. Tanto é que nosso jargão é
A democratização do mundo dos leilões. Porque aqui você também pode. Para Maravilha. quê? Para tirar esse mito, essa crença limitante que as pessoas ficam naquele lance. Para entrar no leilão tem que ter dinheiro, só muito dinheiro. A gente sabe, pô, tem Perfeito. assessoria. Você pode Sim, dar uma assessoria de leilão e ganhar seus perfeito. 5, 10%, Sim, entendeu? Você pode comprar lá no financiamento, enfim, que nós vamos estar sim, sim. falando e discorrendo Então, sobre mas isso daí. essas questões realmente das recomendações jurídicas, né, são infinitas. Então, assim, cada caso a gente separou o cara, falou: "Ó, é isso, então tá". Primeira regra básica, básico, edital. Viu o edital, depois a gente vai falar de algumas regras que estão no edital, mas de forma ilegal, né, não poderiam ali estar, mas você tem que submetê-las. Você Uhum. não pode ficar brigando com o edital antes de participar. Participa, tudo, depois a gente vê essa questão. A visitação do imóvel, ainda que ele ocupado, né, você tem que ter um discernimento inequívoco do que você está comprando. Claro. "Ô, eu tô comprando uma casa na rua tal", você já foi lá? Você viu se essa casa existe? Eu tô dizendo isso porque a nossa experiência não é aquilo que tá dentro do Instagram, aquilo que tá dentro do Google. A experiência ela tá num mundo intocável, porque assim, pô, mas você tá falando que foi para leilão um imóvel que não existe? Bom, diversas vezes eu me deparei com fazendas em leilões. Você tá aqui um banco Bamerindos, o antigo, atual Nossa. deve ser hoje Bradesco, algo do tipo, mas o Bamerindos eu acho que ele era um banco referência na época, não é da minha época, mas acho que ele era um dos grandes players do mercado em Sim. fazer crédito, né, com Uhum. garantia imobiliária. Cara, então assim, naquela época deveria existir algum tipo de quadrilha que falsificava os documentos e fazia por cima de uma propriedade existente, pegava lá a propriedade, vamos supor, do Carlos Renato Ok. e criava uma matrícula falsa em nome do José Guilherme, e em nome do José Guilherme fazia uma operação financeira. Certo. Então, às vezes, o arrematante, né, o interessado em arrematar ia lá visitar essa fazenda, via que existia, só que na hora de executar, né, de fazer a emissão de posse e tal, levantava o Carlos Renato e falava assim: "Não, Não, aqui não nunca nem é foi". dono. Então olha só, então você visitar, às vezes você chega lá, você já aborda a pessoa, tá. Então você já sabe a história, né. Especular, É. né. Então assim, É um jogo, cara. em resumo, vai ler o edital, vai entender um pouco, não adianta você entrar vendado, né. Por exemplo, se o cara está vinculado aqui a Hype Leilões, ele já vai ter todo esse Assim, tem uma contexto para segurança. ajudar ele. É. Se ele for sozinho, ele Não. vai ter que despender tempo, assessoria jurídica, né, e contatos. Você tem que ter contatos com pessoas que já passaram por isso, né. Sim, cara, eu acho assim, hoje, cada dia que passa, fica mais claro, até para mim também, que, cara, não se faz nada sozinho mais, entendeu? Então, Você vai mais é longe, né. uma ajuda mútua, né. Se você pegar lá na antiguidade, lá até em questão até história bíblica mesmo, nada nasceu sozinho, entendeu? É que a gente tem, né, o ser humano é meio Individualista, né. individualista, né, cara, egocêntrico, enfim, vaidade, então nada se faz sozinho. É que eu sempre falo para o pessoal que, pô, nós temos a comunidade hoje do estado do Mato Grosso do Sul chamado Hype Leilões, entendeu. Nós estamos aqui para quê? Para servir, cara. Então a gente serve através das redes sociais, a gente serve através do Café com Leilão, entendeu. Sim, é uma entrega, É né. uma Você entrega, está aqui dispondo do seu é um tempo. conselho que a gente dá, um direct que a gente responde, no intuito pô, tem intuito comercial? Tem também, porque a gente também não pô, a gente não Tudo é vive de movido a brisa. interesses, Pô, né. então nós estamos criando uma base aqui, por exemplo, dentro da Hype Leilões, onde vai ter investidores, base educacional, nós temos nossos podcast, temos nossos parceiros, tem uma equipe muito grande por trás, às vezes as pessoas falam: "Ah, mas é o Carlos Renato", não, o Carlos Renato não faz nada sozinho irmão, é o Tiagão aqui na edição, é Isso. toda a equipe ali de baixo que você conheceu ali, que as pessoas, tá dentro do ecossistema da Hyped, mas Uhum. nós temos aqui, né, todo o Uma aparato, estrutura, né, para tudo toda fazer o uma que você está estrutura fazendo. para quê? Pra gente, quase zerar o risco, igual você falou, né, É. da Você prestação de serviço que nós temos, vamos lá, né, e, cara, e servir, entendeu? Ver o fulano de tal fazendo uma transição de carreira, mudando de vida, liberdade geográfica, empilhamento Isso, de patrimônio, antecipação de riqueza, tá sim. entendendo? Isso é Cara, isso plenamente daí é uma possível. satisfação, tranquilo. E outra, a gente sabe que é possível, porque a gente faz isso no dia a dia. Eu sou testemunha, porque hoje eu só faço leilões, entendeu? Eu vivo de Só leilão que não é todo uma dia. mágica, né.
Cara, Tem todo um ah, um ecossistema. beleza, vou entrar amanhã, vou pô, não, Não. pô. E tem gente que vende isso. Isso que eu fico Ah, assim, não, não eu coloco existe. isso como um risco, falo: "Como que você chegou nisso? Por que que você quer falar sobre isso?". Hoje mesmo, se eu fosse um profissional, vamos supor aqui um engenheiro, um médico, um dentista, alguém que um autônomo que queira começar, entrar nesse ecossistema que a Hype Leilões, está instituindo, Sim, uhum. e a possibilidade de conversar com o Carlos Renato e perguntar: "Carlos, quero arrematar esse imóvel, cara". Independente de uma assessoria jurídica ou não, Se vai ter ou não, exato. cara, você poder contar com isso, Comunidade, com essa Guilherme. comunidade. Então, assim, É, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, a entrega que vocês estão fazendo. é. Claro que a gente fala assim: "Ah, mas ele tá aí, por algum interesse". Sim, tudo na nossa vida é movido por um interesse, né. Mas é Agora sim, mútuo, pô, é um ganha-ganha. exatamente, você tem que ter bem delimitado. Cara, eu quero ir lá porque eu quero aprender a arrematar imóveis em leilão, e Sim. vou contar com essa estrutura, vou ter um custo para isso, mas a entrega, cara, eu vejo assim, porque eu atendo famílias, eu atendo investidores, eu atendo todo tipo de gente que quer mexer com leilão. Às vezes chega lá uma pessoa e fala: "Olha, eu consegui sair da empresa, peguei uma indenização aqui, o meu FGTS deu 50.000, quero comprar um leilão". Falo: "Não faça isso. Vai estudar primeiro, vai entender. O mercado não é assim". Sabe o que que eu que a gente você sabe, né, a gente vive isso, você sabe muito bem disso, a gente não compra pessoas, tá, a gente compra acesso, tá. Então você tem que saber em que mesa que você está sentado, em que mesa que você pretende chegar a sentar, que você quer ficar sentado. Então, você ficar estático, enfim, aí são escolhas, né, eu enxergo muito questão de escolhas, né. Então, geralmente, a gente já enxerga os negócios lá na frente e a gente sabe em que mesa que a gente quer sentar. Mas a gente tem essa consciência também, que a mesa que eu quero sentar lá na frente, ela tem um custo, ela tem um preço, tá. Então, é sobre isso. Você está disposto a pagar esse Está preço? disposto a pagar? Exatamente, é. Não só estou falando até de financeiro e de questão de energia Energia, tempo, aplicado, né, tempo, Renato? energia, cara, estudos, mudança de hábito, porque a gente fica pô, a nova economia, não sei o que lá, aí a gente vê conexão com Deus, a gente sempre fala, cuidado com o corpo, e aí, tá cuidando, não tá? Você tá cuidando da sua família e depois vem o trabalho. O problema é que as pessoas colocam o trabalho lá na frente primeiro, aí depois não se cuida do corpo, não aguenta fazer nada, Nada, não tem disposição para fazer nada. é Não o tem uma desleixo, conexão né, com com todo Deus, mundo. cara, em questão de propósito, de saber se realmente está no caminho certo ou não, pedir, Legal. né, essa conexão é legal. Mas vamos voltando aqui, Vamos pro assunto. me fala um negócio, arrematação, arrematei tudo, pode haver a possibilidade, após a arrematação, eu perder esse imóvel? Bom, vamos lá. Após a arrematação, a gente pode, vamos falar assim, você tem 2 tipos de perda, né. Aquela perda financeira, corro o risco de zerar o que eu coloquei lá dentro, né, isso daí a gente vai analisar agorinha. E tem a perda também por uma questão legal. Então, assim, tem a legislação no extrajudicial, principalmente, mesmo após a sua arrematação, existe um prazo em que o antigo mutuário pode vir ali e exercer um direito de preferência e realmente você Ah, perder aquela sim, oportunidade, né. E ok. quando você perde essa oportunidade, Uhum. obviamente você perdeu o custo com o advogado que analisou para você, o diversos custos, mas assim, é Capital parado? capital parado, é risco do negócio. Agora você perder o dinheiro com o imóvel arrematado é raro. É raro porque a responsabilidade tanto do arrematante quanto da leiloeira é existente. Então assim, "Ó, poxa, eu paguei e não consegui emissão na posse". Não, espera aí, vamos analisar. O que que aconteceu com esse imóvel para você perder seu dinheiro? Não, pode ser que você tenha um atraso no uso, no gozo do imóvel, e isso é Certo, inerente. certo. Agora a perda do dinheiro é muito raro isso acontecer, né. Tem um caso que eu vou citar aqui, que é muito importante. O que que acontece? A Caixa Econômica, ela pegou a carteira de imóveis de uma empresa chamada Egea. A Egea era uma empresa pública antigamente, ela teve uma transformação, se tornou ali uma empresa privada e passou a administração dos imóveis da União para a Caixa Econômica tocar. Ok. Que acontece? Esses imóveis, enquanto estavam numa outra personalidade jurídica, eles eram passíveis de serem usucapidos. E o tempo foi tão grande entre a retomada e a disponibilidade em um portal de leilões, que pessoas ocuparam de forma mansa e pacífica por um prazo determinado,
e conseguem a uso capião. Entraram com pedido de uso capião. capião. Uhum. Muitos depois da arrematação. Então a pessoa foi lá, arrematou, tá lindo, e aí vem uma uso capião e trava ela, e às vezes perde o imóvel. Só que Olha, aí ela é o seguinte, ela perde o dinheiro, porque a Caixa Econômica muitas vezes não devolve espontaneamente, ela tem que entrar com uma ação de indenização para tem que recuperar. ingressar com a ação. É uma exceção da exceção a ser analisado. Então eu olho, quando eu vejo que a origem desse imóvel vem dessa situação, eu já olho lá atrás, para ver se não tem, quem que está lá dentro, se você fez uma visita. As pessoas às vezes têm medo de visitar o imóvel, e isso é um grande erro, viu. Eu já cito aqui um grande erro. Tá lá, você pega o edital, tá lá, "Ó, imóvel ocupado, tá-tá-tá, tá-tá-tá". O cara fala assim: "Ai meu Deus, deixa eu fazer conta". O cara começa a fazer conta. Advogado foi tanto, ITBI vai ser tanto, vai ter escritura ou vai ser carta de adjudicação, carta de arrematação, enfim, como que vai ser? Aí ele falou: "Pô, fechou, deu 30% de lucro no pior cenário", né. Que é bem importante você desenhar o cenário conservador, Sim, pessimista e otimista. O ok. cara viu que no Tem que pior ter. cenário tá bom pra ele vai pra frente. Bora. Cara, só que se você visita o imóvel, mesmo que no edital esteja como ocupado, você tem 2 oportunidades. A primeira grande oportunidade é você verificar se realmente está ocupado, que muitas vezes ele já está desocupado e você foi o único que viu isso. E a segunda grande oportunidade é você tentar já mitigar um risco, que é entender quem que lá está ocupando o imóvel. Muitas vezes já é um terceiro que comprou do mutuário, né? Ou é um invasor que o imóvel estava abandonado, ele entrou. Entrou. Então, a visita, na minha opinião, ela é determinante. A visita prévia é determinante para você ou sair na frente ou sair fora, É, eu vou citar só aproveitando o gancho, aconteceu comigo uma arrematação nesse estilo. de uma região que eu conhecia, né, Certo. e o que aconteceu, eu fiz análise dele muito em cima, eu analisei tipo um dia antes e no próximo dia 10 horas da manhã era o certame. Como era uma região que eu conhecia, no dia do certame, eu peguei o carro, antes de ir para o escritório, eu Passou lá. rapaz, passei lá, um condomínio de quatro casinhas. Cheguei lá, pá, olhei lá, vi uma senhora com um neném no colo, e ela veio, né, me atender, eu falei: "Ah, tudo bem, tá, a casa", e eu já estava com a lógico, já tinha visto a matrícula, tudo, né. Aham. Falei: "Ah, essa qual que é a casa número um?" Ela: "Ah, essa daqui, sei que lá". Falei: "Ah, o morador tá aí?" Ela falou: "Não, não tem morador aqui. Oh, Eu já maravilha. estou aqui Foi há premiado. 2 anos e esse imóvel aqui é Tá vazio". fechado. Meu Deus, Você falou: doutor. "É ontem que eu tenho que arrematar, não é hoje". Falei: "Não perca esse mal", mas nem na bala, já tinha feito análise financeira do Documental, negócio, tudo, financeira, estava viabilidade. prontinho. Eu voltei para o escritório, inclusive eu tenho esse material, eu tenho a filmagem, depois eu vou até vou Disponibilizar. colocar, faz parte do nosso material, né, das nossas práticas a campo, eu tenho esse material, eu tenho a arrematação e eu tenho a emissão, eu com chaveiro lá, tudo. Que legal. Rapaz, voltei, arrematei, já sabia que estava vazio, não tenho o que esperar, pô, É. entendeu? Nesse caso aí eu não gosto. Fui lá, Aí já o chamei o advogado fica chaveiro, pra fora. fica. É que inclusive é um assunto que nós vamos tocar na próxima pergunta, a respeito isso do Aham. advogado fica para fora, porque é outra crença limitante que as pessoas têm. É lógico que não estou falando que o jurídico é fundamental não, ele é uma arma poderosa, mas com a prática a gente consegue enxergar, né, às vezes na leitura Sim, da no dia a de dia, né. coisa da consolidação da propriedade, Sim. se as negativas tá averbado ou estão sendo averbadas ou não, lógico que pode haver um erro, mas aí já é outro caso. Mas enfim, rapaz, chamei o chaveiro, tudo, o imóvel estava vazio e foi Foi uma pra benção. cima, E olha vendi, só. em 2, 3 meses eu já estava com o capital de volta. Então, aí também tem um risco, que é da a gente falou da gourmetização, né. Claro, esse caso acontece muito, mas é uma exceção às vezes. Muitas Sim, vezes é exceção isso daí. Aí a na pessoa verdade é, né. pega, isso aí ó, já fica aqui um aviso para quem está nos ouvindo, nos assistindo. A pessoa pega um caso de exceção e transforma num case de sucesso. Para quê? Para vender algo, facilidade, Como se fosse comum. como se fosse comum. Então assim, acontece muito. Então aqui a gente deu o quê? A gente fez um spoiler, ó, vai lá visitar o imóvel. Tá? Então é importante a visita prévia, não depois, porque depois tem um procedimento jurídico de retomada que a gente fala para a pessoa ir lá conversar, enfim. Só que assim, nesse caso seu aí, quantas pessoas desistem porque viu lá ocupado? Quantas pessoas desistem
porque não tenho tempo de falar: "Não, não vou lá, eu vou arrematar aqui, depois resolve". Então, mas não é assim, né. Tem que ser profissional no que faz. Tem. Igual eu falo, você tem que tratar como se fosse uma empresa também, enfim, você tem que ter suas diligências, né, você tem que ter um cronograma de trabalho, é sobre isso daí. Me fala um negócio, aproveitando já o mesmo No mesmo assunto. o mesmo assunto, que foi lá, tirou o advogado. É Qual que é a função do advogado, se é obrigatório ou não participar do certame de leilão? É Precisa ter o advogado Perfeito. ou ser advogado? Advogado. Porque tem uma crença limitante que antigamente, Só advogado "Puta, participava. puta, leilão é para advogado". Enfim, É. explica aí, Pois é. você que tem Bom, vamos explica lá. melhor para A nós. gente vai falar em questão legal hoje, né, obrigatoriedade é inexistente. Não tem ali uma regra que fala: "Olha, não participe de um leilão se não for acompanhado por um advogado". Essa regra, legalmente instituída lá pelo Congresso Nacional através da lei, não existe. Só que assim, você está vendo aí que o negócio não é É tete a mais tete, embaixo. é mais embaixo. Então assim, um advogado especialista te acompanha desde a opinião financeira, fala: "Cara, Sim. você já olhou?" Porque, por exemplo, Renato, você sabe, na arrematação, tá lá: "Ó, você tem que pagar 5% para o leiloeiro e tanto para o de preço". Então você vai ler, você fica fazendo aquele cálculo. Só que aí depois, amigo, tem ITBI, tem escritura, o extrajudicial, escritura pública. Além do ITBI, escritura pública, tem o registro. Às vezes tem as baixas que você tem que pagar. Então se você vai fazendo tudo isso daí na ponta da caneta, Reformas, reformas, honorários de corretagem, de corretagem ou então vícios, o advogado, por exemplo, nós lá cobramos como? Para análise a gente cobra um valor. certo? Essa Uhum. análise ela é despretensiosa. "Ó, Carlos Renato, vou analisar, no final pode ser o sim, mas pode ser o não, Ok. tá? Uhum. Ah, depois você vai precisar do meu serviço para fazer uma retirada, para acompanhar, Uma emissão. a emissão de posse, é um outro custo". Então assim, você já tem que colocar tudo isso daí na ponta da caneta. Então assim, falar que o advogado é obrigatório, tá errado, mas assim, é indispensável na minha opinião. Por quê? Você tem todo esse acompanhamento já do início ao fim. Agora vai de você, você quer colocar o seu capital numa situação e correr um risco, ou você prefere ter o risco calculado? Porque assim, o advogado também não vai te tirar de uma cilada. Você mesmo tem situações aí Sim. que foi arrematado e está em processo judicial ainda. Tá. Né. Só que Uhum. ali você estava como? Você estava Tô ciente da amparado situação, também. Uhum. os atos necessários estão sendo feitos, então você pegou aquele seu problema, colocou naquela caixa e falou: "Advogado, se vira". Você está Exatamente. focado no seu, então isso te permite, o advogado te permite o quê? Você ter uma escala das suas arrematações e uma segurança jurídica. Aí eu te falo, isso dentro do seu contexto de viabilidade é obrigatório ou é dispensado? Então aí fica, a gente coloca muito, É. né, É igual a gente fala a questão da comunidade da Hype Leilões, né, que eu voltando lá atrás, como a gente já tinha dito, então assim, você prefere fazer sozinho ou você prefere fazer com quem já fez, com quem faz e tem um squad, uma equipe por trás, entendeu? Então, quando a gente fala que nós efetuamos nossas arrematações, é lógico, com a experiência que nós temos, né, nós sabemos só que, pô, deu uma dúvida, doutor Guilherme, tome aí. Ah, desembrolha aí para nós, faz esse embaraço aí que nós vamos continuar nossas arrematações, mesmo porque não podemos parar, entendeu? Então, realmente é sobre isso daí também, e sobre que a pessoa quer, porque às vezes sabe que é isso, bicho? Sabe aquela famosa continha que eles ficam fazendo, entendeu? Vou arrematar por tanto tudo, não preciso pagar advogado, não pois é. preciso pagar honorário, eu não preciso pagar a corretagem. Pô, rapaz, a gente tá no mundo do ganha-ganha, tá entendendo? Então eu acho que esse ciclo, cara, essa nós chamamos aqui dentro da Hype Leilões, nós montamos uma mandala. Essa mandala é uma trajetória toda que tem. E essa trajetória dessa mandala, obrigatoriamente, tem que passar por todos os prestadores, certo? Porque a gente faz uma movimentação financeira dentro desse ecossistema, entendeu? Então, o Perfeito. doutor vai ganhar o honorário dele, o corretor vai ganhar o honorário, o eletricista vai ganhar o dele, o mestre de obra levou, o material de construção vai melhorar aquela região, parte social tirou, aquele imóvel levantou, o banco retomou,
o dinheiro esse para ser isso. recolocado no mercado. A Então, gente chama isso daí, Renato, de função social. Porque assim, aí você tem aí um dilema, eu vejo muitas pessoas falando isso, eu acredito que você já passou ou já ouviu, da pessoa falando assim: "Mas você não tem dó de quem tá lá nossa, ocupando?", já recebi né. no já recebi no direct. Pois é. Então, assim, a pessoa que está ocupando o imóvel, ela teve a oportunidade de pagar, tá? E o banco também colocou o capital dele. Eu não vou colocar aqui, você não tem dó do ocupante, você não tem dó do banco, porque ninguém tem dó do banco. Mas, assim, a gente tem que pensar um pouquinho além dessa situação. Se a pessoa está ocupando o imóvel e ela está em dívida, se ela realmente for seguir uma pauta de honestidade, no primeiro momento ela tem que sair do imóvel, né, ela tem que procurar desocupar esse imóvel. E aí, o arrematante profissional, né, as pessoas que estão exercendo essa atividade de forma profissional, ela gera um capital de função social, igual o Renato disse. O cara vai contratar o eletricista, vai contratar o advogado, o cara vai contratar o corretor, vai reformar o imóvel, vai ficar bonito o imóvel, e ele vai exercer uma função na comunidade. Com certeza. Aquele imóvel muitas vezes estava ali, a pessoa estava ocupando de forma precária, o imóvel sujo, o imóvel todo feio, Nossa, já né, pegamos cada um, cara. desbotado. Então, olha só, depois que você arrematou, se a gente for fazer um antes e um depois, cara, Nós temos material de antes e a depois. Ah, função social de um arrematador profissional. é, Isso, o arrematador, você que tem capital, que está travado, tem que pensar nisso. Seu lógico. capital pode ser uma função social dentro da economia daquele. Pô, imagina em cidades do interior, essas cidades emergentes que a gente tem agora, por exemplo, vamos citar aqui a primeira grande, a Três Lagoas, né, quando foi o boom da celulose, agora Ribas, Inocência, Bataguaçu. Então, assim, olha o tanto de oportunidade que vai ter. Às vezes a pessoa está com capital em poupança Alas, e com aí medo de fazer isso, ou então com dó. Então, assim, faça o seu papel. é, cara, isso daí já é uma questão do né, enfim, mas é isso aí. Vamos lá. O que que acontece? Arrematei. Arrematou. E se eu quiser desistir da arrematação? Aí as pessoas ficam: "Ah, tem punição? É crime, não é crime?". Perfeito. E aí? Olha, não entra, tá? Isso aqui vai uma se fosse uma dica preciosa. Não entre num leilão querendo arrematar sem ter condições e sem ter plena convicção do que você está fazendo. Eu digo isso pelo seguinte: além da parte civil, que é financeiro, valores, Multas? multas, você tem a parte administrativa, bloqueio. Você não vai poder mais participar de leilão, dependendo do que vai correr Já naquela vi rede. acontecer. E por fim, e a pior de todas, tá? Criminal. O Olha, cara, né, pode haver criminal? criminal, ele pode responder por estelionato, fraude, conluio. Então, assim, uma série de relações jurídicas. Mas também não vamos aqui misturar as coisas. A gente está falando de uma situação que o cara arremata e por nenhum fato superveniente ele desiste. Ok. Agora, tem aquela questão que o cara arrematou, ele descobriu um fato superveniente que não estava previsto em edital, e aí sim ele pode pedir uma rescisão sem essa Não sem estava essas explícito, uma coisa meio grave que ele que exatamente. ele detectou ali. Perfeito. Falou: "Olha, Pô, não estava no edital. o banco agiu de má fé". Olha uma situação que a gente passou recentemente, nosso cliente foi e arrematou um imóvel. Vou falar rapidamente aqui, só para a gente ter um contraste do Aham, que é a multa e do que é a não multa. O cliente arrematou tudo certinho, o banco tinha plena convicção de que o devedor tinha uma união estável, porque ele tinha documentação no particular, certo. e o banco omitiu essa relação na hora de citar a companheira, não citou a companheira depois, logo depois, entrou impugnando, ganhou, e o arrematante ficou naquela situação. Esse arrematante está isento de pagar e de sofrer as penalidades. E Situação oculta, ainda, estava oculto. uma situação oculta de Uhum, fraude, de má-fé, ele uhum. vai mover agora uma ação contra o banco para ser reparado civilmente, o advogado que ele gastou, as diligências que ele usou, o tempo que ele despendeu naquela situação. Então, assim, entendeu? A gente tem que Sim, ter diferenciar o joio do trigo. Uma coisa é o cara que entrou num leilão para arrematar, sabendo de tudo e desiste, até mesmo faz isso em conluio com o devedor, e tem aquela pessoa que desiste por fato superveniente que pode invalidar a aquisição dela. Então, 2 situações. Então, você toma muito cuidado com isso. certo, entendi, perfeito. Boa.
Boa. Essa analogia aí, você vê que A gente já passou por que isso. é a troca de aprendizado, né, essa questão do crime, eu sempre fiquei meio assim, falei: "Não pode cara, não pode", mas pode, né. Pode, Lógico que pode, pode, agora fazendo pode. essa análise que você abordou Tem uma aí, teoria que cara, fala que a má no fé e é enfim, muito. Agora estelionato. sim, tem gente que fala: "Não, não dá nada não", mas assim, tem uma teoria que fala que 99% dos crimes cometidos não são processados, né, às vezes você tá ali Mas ocorreu o crime. mas ocorreu crime. Então assim, pode acontecer de acontecer isso e a leiloeira ou o juiz ou quem está participando não notificar o Ministério Público, não notificar a delegacia, obviamente isso daí não vai para frente. Agora que pode sofrer, ponto final, pode. Legal, boa. Outra questão, responsabilidade, eh a minha responsabilidade como arrematador referente a algo que o ex-mutuário, ex-proprietário deixou, como dívida de IPTU, condomínio, enfim, até Perfeito. onde vai a minha responsabilidade que eu possa assumir ou não O ônus. o ônus do ex-proprietário? Perfeito. Bom, isso aí é uma matéria que a gente tem muita discussão, né. Então Dá outro assim, podcast? dá outro podcast, só de falar de dívida, de possibilidades ou não, né. Aham. Então vamos começar, qual que é o início de tudo? Edital. Vamos ver o que que o A edital está regra é dizendo? clara, A o regra é edital clara. é o O edital é a lei entre as partes, no nosso dia a dia é boa, isso. Você leu a ali lei amigão, entre as lei entre as partes. partes. Aham. Se você leu, você aceitou essas condições, tá valendo. Agora, no Brasil, tudo é relativo, né, Ok, ainda mais esse momento que a gente está passando, você tem visto aí o STF, a interferência, né, nas relações, do dia a dia do cidadão. Então assim, o que que fica de como dívida, o que que não fica? Olhou o edital? Geralmente, o arrematante responde por débitos do dia para frente. E do dia para trás vai estar subrogado no preço, né. Ou então o valor que você deu ali vai pagar o IPTU, vai pagar o condomínio, enfim. certo. Só que tem situações que o edital fala assim: todas as dívidas do imóvel, ainda em relação à água a consumo de água e consumo de energia elétrica, é de responsabilidade do arrematante. Bom, tá no edital, o edital é lei. Só que a gente tem que entender que nada que está no papel aceita tudo. Tudo que você Certo. colocou no papel, ele vai aceitar. Se quiser escrever mais alguma coisa, ó, além disso, tem que dar 10% para o advogado. Se colocar ali no papel, vai estar ali, enfim. Ok, Nós temos aqui decisões já consolidadas no STJ de que não só água e luz, mas como também tributos anteriores, ainda que previsto em edital, ainda, certo. ou seja, ainda que previsto na lei entre as partes, essa dívida não é repassada ao arrematante. Olha, Obviamente, para a gente ter esse benefício, você não tem a possibilidade de brigar com o edital. Você quer participar do negócio? Você quer comprar? Faz o cálculo, vai lá, arremata, com esse finaliza, valor faz o cálculo somando o que tem na no caso da dívida, somando, é coloca isso? as dívidas, Ingressa depois? e Faz o quê? depois você ingressa com uma ação, ou então, dentro do próprio, se for um judicial, aí o judicial tem essas possibilidades, tem um lastro de discussão, né. Você Você pode ali, ó, peticiona já? peticiona Quando pedir a explicando. emissão dos negócios, você já peticiona a Perfeito, baixa das hipotecas, dentro negócio exato, perfeito. Então você pode fazer isso daí ali. Então assim, a gente tem muito, olha, tá no edital, mas a legislação, a jurisprudência está dizendo o contrário. Participa e depois você discute. ah, interessante. E a gente sempre bate assim: "Cara, edital, edital, matrícula, edital, edital, matrícula", mas nem tudo que está escrito então, É, o é, papel, eu sempre digo, o aí papel vai da sua aceita tudo, energia que né, você quer empregar para se compensa ou se não no seu compensa ou não. ponto de vista, Perfeito. até da liquidez, né, do É, né, do você do tem que ter do uma do margem imóvel que você tá arrematando. exata. Agora você falou uma questão que eu sempre falo, olha, você tá ali é seu único investimento, você tem o risco da liquidez. Que ela pode ser liquidez ou pode ser iliquidez, né. Então, nessa situação aí, ó, você vai querer brigar depois? Pode ser que fique vinculado. Por exemplo, no judicial você depende da expedição de um mandado de averbação da carta de arrematação. Ok, Então, aham. enquanto você está discutindo, você está postergando a sua emissão. Vale a pena? Não vale. É, o capital tá lá, É. o imóvel já era para estar Já está em mercado, né. exatamente. Me fala um negócio, falando de dívidas tudo, aí nós temos aqueles outros trâmites de registros, enfim.
Há alguma possibilidade, nós falamos, você até citou que vai ter recolhimento de TBI, depois cartório, registro, vai escriturar, escritura ou não, depende da categoria ali do certame, do leilão. Há alguma possibilidade de isenção específico do ITBI? Do ITBI. Bom, vamos lá. O ITBI, o que que o ITBI é? A gente precisa entender isso daí. O ITBI, ele é nada mais, nada menos do que o tributo de transmissão de propriedade de forma onerosa. Então, assim, a isenção do ITBI tem situações da Constituição e situações regulamentadas pelos municípios, Certo, tá? certo. Por quê? Os municípios são os competentes para fazer legislação referente a ITBI. Certo. Tem municípios que regulamenta, o que eu já vi, regulamenta a base de cálculo para fins de leilão. O que que é isso? Vamos lá. Se você for comprar aquele imóvel, você vai lá no cartório, hoje aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo na nossa cidade, o cartório faz tudo, né? Até o ITBI ele tira o boleto ali, enfim. Isso. Então o cartório vai olhar a base de cálculo, falar assim: olha, Carlos, Renato, seu imóvel aqui está avaliado em 1 milhão, a alíquota de 2% sobre 1 milhão. Tem legislação dentro do município que faz a redução. No caso de arrematação, a base de cálculo não vai ser instituída pelo município, e sim a do valor da arrematação. Tem Nossa, tem casos. muito. Aham. Isso, Carlos, é um espelhamento de decisões do STJ, tá? Inclusive, fica aqui uma situação. Em casos que você tem ali a arrematação e a prefeitura está cobrando o ITBI sobre o valor cheio do imóvel e não sobre o valor da arrematação, você pode entrar em juízo logo depois e pedir a recuperação desse valor, da diferença. Então, Boa. esse é um benefício. Mas falar em isenção na arrematação, você não pode falar que, ó, eu tenho isenção do ITBI, salvo uma lei lá da cidadezinha, do interior, que quer fomentar, que Uhum. tem muita casa, enfim. Certo. Agora sim, o que que a gente vê aí? Uma grande diferença que pode gerar economia, tá? Nós temos ali no judicial o título translativo, algo que vai te transmitir a propriedade, é diferente do extra. No extrajudicial, se você arrematou e vai usar o financiamento, você vai ter o contrato particular. Certo. Você vai pagar a taxa para o banco, ele vai gerar isso. Se Uhum. você for pagar à vista, escritura pública. No judicial, você tem a carta de arrematação. A carta de arrematação, ela dispensa a escritura. Ela só é averbada? Só é registrada, certo é palavra. Registrada. Ela é registrada, porque Ah, o registro, ele é a transmissão de propriedade. Quando você fala registro, tudo que vai transmitir propriedade é registro. boa. O averbado seria uma informação geral da parte ou do imóvel. Então, Perfeito. é Ó, uma questão boa. técnica. Então, assim, no judicial, você tem isenção da escritura. No extra, você pode ser que tenha, se você for usar financiamento e aquela instituição bancária for usar o instrumento particular, porque a instituição pode fazer o financiamento por escritura pública. Boa. Então é Aham. interessante você ver Certo. isso daí. Então, ITBI é isento? Trabalha com a hipótese de não. Beleza. Falando em registro, cara, muito se fala: "Pô, registrou, tá registrado". Enfim, qual que é a segurança jurídica, cara, do registro de imóvel? Perfeito. O registro de imóveis, a partir do momento que você levou um instrumento constituído entre os particulares para o registro de imóvel, você passa a dar uma publicidade àqueles atos. Enquanto esses atos não são levados ao registro de imóveis, eles são atos válidos no campo do direito obrigacional entre aquelas partes. Então, se você tem um contrato de promessa e não levou para registro, isso vai fazer efeito só entre você e a parte contrária dentro da relação. A partir do momento que você registra, você dá publicidade, você torna aquilo oponível a terceiros. Então, um registro é a concretização de um negócio jurídico. A partir do momento que você registrou, você está seguro na relação jurídica com aquela pessoa e ainda você está oponível a terceiros. Você está oponível àquela pessoa que tem a união estável, você está oponível àquele filho que quer questionar. Então, aquilo ali é como diz, é o ponto final na sua relação. Registrou, é teu. A gente tem um jargão Oh, que registrou fala o é teu. seguinte: só é dono quem registra. É, Então, a partir o registro é muito importante, muito é. importante. Tanto é que a gente fica aguardando, né, Fica tipo uma esperando, possível emissão na posse, vai, cadê o registro? cadê o registro? Apesar que tem emissões que você entra já com A gente faz os coisa, preparatórios, né? pode ser até entrado antes. Exatamente. Caramba, show de bola. Guilherme, cara, primeiro, se fosse pra gente conversar aqui sobre esses assuntos, cara, haja podcast, mano. Que Dias e dias, gostoso, né? cara, que delícia. Você vê que os De assuntos vão desdobrando, né? aprendizado
Dobrando. porque muitas vezes a gente, apesar dos estudos, tudo, tem algumas coisas que a gente fica no achismo, né, mas Sim, o conhecimento a gente vai buscando o conhecimento no dia a dia referente àquela área que a gente está se dedicando e que a gente tá trabalhando. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo seu tempo, que tá, isso. disposição, parabéns pelo trabalho que você anda Obrigado. desenvolvendo, tanto, né, como parceria e a gente te acompanha nas redes sociais, inclusive depois você fala mais um pouco sobre isso daí. Não gostaria já deixar o convite aqui já, tá? Vamos marcar mais um episódio para a gente falar, Vamos. a gente pode falar sobre o desembrulho de áreas que estão, né, com uso Irregulares. capião, irregulares, enfim, né, que é a sua expertise aí também. E queria que você deixasse um recado para nossa comunidade da Hype Leilões, tá? O que que você deixa pode ser recado pessoal, fica à vontade, ou da parte jurídica, pode falar para o nosso, Legal. para o nosso público ali. E Perfeito. obrigado, gratidão. Não, por mim também, a sensação de estar aqui é de gratidão, né, de oportunidade. O número de advogados, o número de pessoas que participam é muito grande, então poder ser escolhido, né, entre essa comunidade gigantesca, eu fico muito honrado, agradeço. Parabenizo também, não só o Carlos Renato, mas através dele toda a equipe, porque estão desenvolvendo um trabalho acadêmico, um trabalho de divulgação de conteúdo que vai permitir que as famílias eh possibilita para as famílias uma mudança de vida, né, através dos leilões, enfim. Então, assim, a mensagem que eu deixo o mundo dos leilões é um mundo que pode te enriquecer muito, desde que você faça e siga o passo a passo para que você possa participar de uma forma segura de tudo isso daí. Então, assim, não tenha medo, vá atrás da informação, a empresa está aqui à disposição de vocês, está fazendo um belíssimo trabalho, está compartilhando muita experiência. Então, faça a sua parte, vem aqui, chama o Carlos, senta com ele, faça parcerias e começa a se mover. É assim que a gente vai mudar o mundo, né. Exato. E sempre, a gente tem que ter um norte, né, e na verdade nosso não é norte, é lá em cima. Então a gente sempre seja grato por tudo que Deus tem dado para nós, né. Então se a gente tem o capital, tem a disponibilidade, vamos investir, vamos comprar imóvel de leilão, vamos fazer acontecer, né. E seja grato a Deus, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Oh, Beleza? Obrigado mesmo pelo convite, a todos que nos ouviram, a todos que dedicaram esse tempo. E eu espero sim voltar para a gente falar de mais coisas. não, Estou à disposição, já tá né. marcado, hein, E Tiagão. cada minuto eu ganho um Deixa honorário, marcado então aí. eu tô aí. Antes da gente encerrar, vou te passar isso daqui, ó, Olha só, Café Beltrão, tá, que é nossa parceira, tá bom, sempre tá, nos fornecendo aí os kits para nossas imersões, enfim. E aqui esse cafezinho especial aqui é enviado por ela e tem esse brindezinho para todos os participantes do nosso podcast, tá. muito feliz. Tá aí. Obrigado, hein. Obrigado Café Beltrão pela parceria e você também. Obrigado, meu Obrigado pelo irmão. convite, um abraço. Moçada, encerrando mais um episódio aqui do Café com Leilão, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, tá? Compartilha, tá? Envia para quem você acha que seja interessante esse conteúdo e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos com os materiais bem valorosos, densos e vamos estar trazendo mais convidados especiais, tudo referente a leilão de imóveis, mercado imobiliário e suas mudanças, suas alterações, porque a gente está numa era muito dinâmica, tá? E de antemão, obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.